Os grupos do Programa de Esquizofrenia da USP e o Programa de Esquizofrenia da Unifesp, da USP liderado pelo professor Hélio Elks e o da Unifesp liderado por mim, Rodrigo Bressan, eles se uniram para ensinar as pessoas a fazer diagnóstico de refratariedade e tratar a refratariedade efetivamente. Esse produto, esse vídeo, faz parte dessa iniciativa de ensinar os médicos a tratar melhor esses pacientes e parar de negligenciar aqueles que precisam do uso da clozapina. Cada vez está mais claro que o uso da clozapina pode mudar o desfecho desses pacientes, mas está mais claro ainda que o uso deve ser mais precoce. Porque se a gente usa antes, eles tendem a piorar ou deteriorar muito menos do que eles deterioram atualmente. Cerca de 30% a 50% dos pacientes com diagnóstico de esquizofrenia não respondem satisfatoriamente ao uso de antipsicóticos convencionais ou de primeira geração ou antipsicóticos de segunda geração. E esses pacientes são denominados refratários ou portadores de esquizofrenia refratária. Esses pacientes têm, sem dúvida, uma pior qualidade de vida, por isso, eles têm um número maior de internações, a gravidade desses pacientes em termos psicopatológicos é muito maior, eles têm uma maior taxa de suicídios, maior índice de perdas cognitivas e, com tudo isso, um pior prognóstico. Como vocês puderam notar nas palavras do professor Hélio Elks, entre 10 especialistas em esquizofrenia recomendam o uso da clozapina para portadores de esquizofrenia refratários a tratamentos convencionais. E qual a porcentagem dos portadores de esquizofrenia que são refratários a tratamento convencional? Nós fizemos uma pesquisa no CAPS Itapeva e no programa de esquizofrenia da Unifesp, o PROESC, e nós chegamos a entre 30% e 35% de refratariedade. Mas qual a nossa preocupação? Foi que, quando nós fomos ver quantos desses tinham tomado clozapina, nós vimos que no PROESC apenas 42% deles tomaram clozapina e no CAPS Itapeva apenas 12%. O que isso significa? Isso significa que 88% dos pacientes refratários do CAPS Itapeva estão sendo negligenciados. E no PROESC é em torno de 50%. É isso que nós temos que mudar. E como é que nós mudamos isso? Ensinando os médicos a reconhecer a refratariedade, a notar que sintomas residuais não são interessantes e mudam a evolução quando nós tratamos efetivamente, e ensinando as pessoas a usar a clozapina. É muito importante que não se confunda esquizofrenia refratária com, em primeiro lugar, cronicidade. Já se falou assim, que todo paciente que é crônico é refratário, porque a doença crônica, ele é, portanto, refratário. Não é verdade. Diabetes é uma doença crônica, mas o paciente pode responder ao tratamento. Hipertensão, a mesma coisa. Então, refratariedade refere-se à não resposta à medicação e não cronicidade. O paciente pode ser crônico e responder ao tratamento. Outra coisa é que ele não adere ao tratamento, que ele resiste ao tratamento. É outra coisa, isso não é refratariedade. Há fatores que devem ser excluídos no diagnóstico diferencial de esquizofrenia refratária, como é o caso de dependência de substâncias ou a presença de doenças físicas que podem estar com os seus sintomas determinando que o paciente não tenha uma boa adesão ao tratamento, a intolerância medicamentosa, a tomada irregular de medicação, o relacionamento médico-paciente insatisfatório e, sobretudo, a dosagem insuficiente. Pacientes com esquizofrenia refratária, na época que foi introduzida ou reintroduzida a clozapina no arsenal terapêutico, em 1988, eram definidos por critérios tais como
uma história ruim de resposta a tratamento, com 3 tratamentos anteriores, um mau funcionamento social, gravidade importante de psicopatologia, com muitos sintomas psicóticos medidas pela BPRS, que é uma escala, e, além disso, eles eram tratados com doses altas de haloperidol, e se não respondessem, o diagnóstico de esquizofrenia refratária era confirmado. Esse critério foi muito importante, embora muito restrito, para definir o que era esquizofrenia refratária, pois só assim puderam ser selecionados os pacientes para o estudo que retomou a clozapina, que foi o estudo de Kane, em 1988. E então, o que se viu é que a clozapina apresentava, sim, uma resposta muito melhor que a clorpromazina em pacientes com diagnóstico de esquizofrenia refratária pelos critérios que nós antes havíamos descrito. Hoje em dia, o diagnóstico de esquizofrenia refratária é estabelecido na base dos algoritmos para o tratamento da esquizofrenia, de um modo geral. Um deles, que é o TMAP, Texas Medication Algorithm Project, determina que um paciente deve ser tratado em monoterapia com um antipsicótico de preferência de 2ª geração por um certo período. Se houver resposta, ele vai para manutenção. Se não houver resposta, ele vai para um segundo tratamento com um segundo antipsicótico de preferência de 2ª geração também. Se houver resposta, ele vai para manutenção. Se não houver resposta, ele vai para ou clozapina ou para uma outra tentativa com um terceiro antipsicótico ou mesmo um antipsicótico de 1ª geração. Então, como nós estamos vendo, o que define a refratariedade é pelo menos a presença de 2 tratamentos anteriores com antipsicótico, ou de 1ª ou de 2ª geração. O algoritmo IPAP, do qual nós participamos, é um algoritmo internacional, International Psychopharmacology Algorithm Project, que pode ser acessado no site www.ipap.org. E este algoritmo define alguns passos muito importantes para o diagnóstico e tratamento da esquizofrenia e da esquizofrenia refratária. Então, nesse sentido, o que é esquizofrenia refratária de acordo com um algoritmo como o do IPAP? É um paciente que não respondeu a 2 tratamentos com doses adequadas de um antipsicótico em monoterapia por um período, então, no máximo de 12 semanas, ou seja, 4 a 6 semanas no primeiro tratamento, 4 a 6 semanas no segundo tratamento. Então, se o paciente não respondeu a esses 2 tratamentos, ele é considerado refratário e ele tem indicação de clozapina. A cada ponto do tratamento, é muito importante que tenhamos em mente vários aspectos que ocorrem durante o tratamento da esquizofrenia, que são muito comuns, como risco de suicídio, catatonia, agitação ou violência, falta de adesão, depressão ou sintomas do humor, abuso de substâncias. Se o paciente está na fase prodrômica ou no primeiro episódio, e se ele tem efeitos colaterais induzidos pelos antipsicóticos. Por que a clozapina é a medicação de escolha para a esquizofrenia refratária? Porque várias evidências de revisões sistemáticas e meta-análises demonstram
que a clozapina é superior aos antipsicóticos de primeira e de segunda geração no tratamento desta condição. É o caso de Walbeck e colaboradores em 1999 que fizeram uma revisão sistemática de 30 estudos da clozapina versus outros antipsicóticos e viram a superioridade deste medicamento no tratamento da esquizofrenia refratária. Da mesma forma, uma revisão sistemática feita em 2000 por Taylor e McConnell também verificaram que a clozapina é a medicação de escolha e a melhor para o tratamento da esquizofrenia refratária. Talvez a meta-análise mais importante que tenha demonstrado a superioridade da clozapina em relação a outros antipsicóticos no tratamento da esquizofrenia refratária seja aquela realizada em 2001 por Chacos, onde essa autora verificou que em 7 estudos, onde a clozapina foi comparada com antipsicóticos típicos, ela mostrou um tamanho de efeito que representa a diferença clinicamente significante entre dois grupos de 0,53 favorável à clozapina. Quando a olanzapina foi comparada com antipsicóticos típicos ou de primeira geração, nós encontramos somente 0,24. E quando a risperidona foi comparada ao haloperidol, somente 0,14. Demonstrando, então, através desses efeitos, a superioridade da clozapina para a esquizofrenia refratária. No entanto, a meta-análise mais importante para a compreensão da importância da clozapina é aquela que foi feita em 2003 por Davis, onde vários antipsicóticos como clozapina, misoprida, risperidona, olanzapina, zotepina, aripiprazol, sertindol, quetiapina, ziprasidona e remoxiprida foram comparados, foram todos os estudos onde esses antipsicóticos foram comparados com haloperidol, se demonstrou que praticamente todos eles eram superiores ao haloperidol, porém o maior tamanho de efeito, quer dizer, a diferença clinicamente significante era da clozapina, com 0,5. No tratamento da esquizofrenia, é muito importante que o paciente não seja mais internado, ele não seja mais rehospitalizado. Um antipsicótico que previna rehospitalizações é, portanto, de valor muito grande para o tratamento da esquizofrenia. Num estudo que realizamos no Instituto de Psiquiatria, doutora Ana Paula Werneck e eu pudemos observar que a clozapina foi superior ao haloperidol e à risperidona na prevenção de recaídas, ou seja, de rehospitalizações no Instituto. Hoje em dia são muito importantes os estudos naturalísticos, porque eles refletem o dia a dia, o mundo real da clínica. E o maior estudo deles foi o estudo Kate, realizado nos Estados Unidos, com 1.500 pacientes, onde 4 antipsicóticos atípicos, risperidona, quetiapina, olanzapina e ziprasidona, foram comparados à perfenazina, que é um antipsicótico de primeira geração. Houve um grande abandono dos pacientes desses tratamentos após 18 meses. Porém, o que chama mais atenção é que na segunda etapa desse tratamento, os pacientes poderiam optar em novamente escolher um desses antipsicóticos de primeira geração ou clozapina. O que se constatou foi que a clozapina foi a medicação onde houve a melhor eficácia, onde os pacientes
com a qual os pacientes permaneceram mais tempo em tratamento e que os pacientes tiveram a decisão de mantê-la. Eles queriam manter a medicação. Então, assim, em números, nós temos que 44% dos pacientes com clozapina permaneceram até o final do estudo, uma média de 10 meses, enquanto que 18% do que receberam os outros antipsicóticos é que permaneceram no estudo, uma média de 3 meses. E como nós iniciamos o tratamento com clozapina? O começo de tudo é o médico entender qual é a utilidade da droga. Em seguida, ele deve conversar com o paciente, mostrar para o paciente que os sintomas estão continuando, conversar com a família, explicar que essa é a única droga que tem uma eficácia diferenciada, que existem alguns riscos sim, um dos riscos é a granulocitose, a diminuição de glóbulos brancos, mas que esses riscos são minimizados a quase zero se nós fizermos um acompanhamento hematológico sequencial por 18 semanas e depois mensal. Quais são os exames necessários para esse tratamento? Inicialmente você faz um hemograma, eventualmente você pode fazer glicemias e outras medidas de triglicérides, mas o hemograma é o suficiente. Se o paciente tem glóbulos brancos normais e a parte vermelha também normal, nós podemos começar o tratamento. Idealmente, a gente começa o tratamento sem nenhuma outra medicação antipsicótica. Na vida real isso é um pouco difícil. Se for para manter um antipsicótico concomitante, o ideal é que se use um antipsicótico que tenha alta potência. De preferência, se for usar atípico, o haloperidol, ou se for usar um atípico, a risperidona, porque isso facilita. Então você pode manter a medicação anterior e iniciar a clozapina paulatinamente. É necessária a internação para começar a clozapina? No passado era, atualmente não. Se o paciente está relativamente estável, a gente começa a clozapina ambulatorial, fazendo os exames de sangue a cada semana. E como é que você dá as doses de clozapina? Ninguém precisa decorar isso, é só seguir essa tabelinha que vocês estão vendo aqui na tela. A gente começa com uma dose bem baixinha, 12,5 miligramas, meio comprimido de 25 à noite, e vai aumentando a cada 2 dias. Então 2,5 2 dias, depois 50 miligramas, depois 100 miligramas, e aí a gente passa a dividir a dose de manhã e à noite. A ideia é seguir essa sequência para minimizar a possibilidade do efeito colateral à granulocitose. Que outras coisas a gente tem que estar preocupado? Com sonolência e com aumento de salivação. Então a gente já avisa o paciente e a família que isso pode acontecer e, se acontecer, tende a melhorar um pouquinho ao longo do tratamento. E algumas medidas são importantes para a gente manejar tanto a sonolência quanto o aumento de salivação. Para a sonolência, o que a gente faz é concentrar as doses à noite. Muitos pacientes dormem mais do que 12 horas por dia, mas o argumento é que se esse paciente nas outras 12 horas estiver bem, não estiver psicótico, está ótimo. Ele dormindo bastante não tem problema nenhum. Com relação à salivação, as principais medidas são elevação do decúbito durante a noite, a salivação é só à noite, é diferente dos efeitos extrapiramidais, e uso de toalha de forma a não molhar o travesseiro e que o paciente troque essa toalha para que não incomode ele durante o dia. E qual é a dose-alvo de clozapina? Para a gente ter resposta, a gente precisa de 300 a 400 miligramas. O ideal é que o mínimo seja 450 miligramas. Alguns pacientes não toleram muito, então você mantém em 300 e faz uma subida mais lenta. E até que nível nós podemos ir? Nós podemos ir até 900 miligramas de clozapina. O que é importante saber é que alguns pacientes metabolizam muito bem a medicação. Então, se eles não têm efeitos colaterais proeminentes, a gente tem que subir dose até que a gente tenha um bom efeito. O que é importante entender na terapêutica com a clozapina é que nós temos efeitos positivos sim, e desde o início do tratamento, mas esses efeitos continuam melhorando e aumentando ao longo de pelo menos 6 meses. Então, enquanto que com outros antipsicóticos a gente espera a resposta em 2 meses, caso não responda a gente troca, com clozapina a gente espera pelo menos 6 meses para obter resposta. Outra informação fundamental no tratamento com a clozapina é que ela dá outros efeitos colaterais. Ela pode diminuir o limiar convulsivógeno
e a gente aí tem uma ótima medicação que é o ácido valproico, que pode ser associado minimizando riscos, mas somente na eventualidade da ocorrência de uma convulsão, e ela está associada também a arritmias ou taquicardias sinusais, que também não causam grandes problemas e podem ser eliminadas na medida que você faça eletrocardiogramas daqueles pacientes que têm taquicardia. Muitos médicos ficam preocupados com o controle hematológico, mas ele é extremamente simples e o material que é fornecido pelo laboratório ajuda muito. Se você seguir aquelas recomendações, simplesmente checar os níveis de glóbulos brancos, de leucócitos, de linfócitos, checar o número de plaquetas e a hemoglobina ou as hemácias e comparar com os níveis que eles dão, você pode saber exatamente onde você está. A maior parte dos pacientes mantém o código verde, você não precisa mexer na medicação. Alguns pacientes eventualmente diminuem sim os glóbulos brancos e entram no nível amarelo. Tem lá as faixas bem determinadas. Esses pacientes a gente fica atento e vai repetindo os hemogramas. Na eventualidade de algum paciente entrar no código vermelho, o que a gente faz é suspender. Qual é a grande vantagem? É que na hora que ele entra no código vermelho, ele ainda não está em agranulocitose, ele só tem uma leucopenia que preocupa. Então esse paciente a gente tem que ter todo o cuidado. No entanto, com uma avaliação rigorosa e contínua, isso fica muito fácil. Para o tratamento com clozapina em saúde pública, nós temos treinado enfermeiras psiquiátricas para colaborar no acompanhamento dos pacientes em uso de clozapina. Essas próprias enfermeiras podem fazer toda a checagem hematológica sem grande trabalho para o médico, só comunicando qual é o código e como as coisas estão evoluindo. A clozapina tem uma grande eficácia tanto na sintomatologia quanto na redução de hospitalização. Por isso ela tem um enorme impacto do ponto de vista de saúde pública. É muito importante lembrar que o tratamento com antipsicóticos de segunda geração, a sua maioria, podem levar a ganho de peso e dislipidemias, alterações do perfil lipídico. Então, o caso desta paciente aqui, que apareceu na literatura americana, é um caso de uma pessoa com 37 anos, com história de esquizofrenia desde os 19 anos, que fez uso anterior de haloperidol, flufenazina, trifluoperazina, sem sucesso, e que estava há 16 anos tomando clozapina, com muito boa resposta. Porém, ela ganhou peso. Ela 78 quilos, com uma altura de 1,65, um índice de massa corpórea 30,2, circunferência abdominal 100, obviamente, essa paciente tem uma obesidade. Então, o que fazer? E, seguramente, essa paciente deve solicitar uma glicemia, perfil lipídico, deve-se encorajar a mudança de estilo da vida, ela deve entrar numa dieta, ela deve fazer exercício, mas ela não deve suspender o antipsicótico pela qual ela está respondendo, no caso a clozapina. Então, para pacientes que desenvolvem ganho de peso, dislipidemia, na vigência de uso de clozapina, a indicação melhor é manter a clozapina e preconizar uma série de medidas de mudança de estilo, regime, exercício, para minimizar os custos, favorecendo o benefício da clozapina nesses casos. O que se nota na prática é que há uma demora na introdução da clozapina de anos. Na Inglaterra se viu que é uma demora de 5 anos. Fizemos um trabalho aqui no Brasil, onde nós vimos que existe uma demora de 1 ano e meio, quando depois de 2 tratamentos, ou seja, no máximo 12 semanas, se esses tratamentos não foram bem sucedidos, a clozapina deve ser introduzida. É muito importante entender que à medida que a doença vai progredindo, a condição do paciente vai deteriorando. Provavelmente, os estudos, pelos que nós temos nos estudos,
a neurodegeneração vai progredindo. E essa demora na entrada e no uso da clozapina deve ser absolutamente evitada. Não se deve ter medo de introduzir a clozapina devido aos problemas hematológicos. Como também no passado se tinha medo de introduzir o lítio por causa de eventuais problemas de tireoide ou rim, que depois se viram que são bastante reduzidos. Da mesma forma, não há justificativa para a não introdução da clozapina quando o paciente não responde a 2 tratamentos consecutivos com antipsicóticos ou de primeira ou de segunda geração. Como todos sabem, a esquizofrenia tem um grande impacto social e um grande impacto humano. Os portadores apresentam grandes déficits e têm dificuldade em retornar aos seus trabalhos, e os familiares têm bastante dificuldade de lidar com esses portadores. Além disso, tem um grande impacto econômico. Do ponto de vista de saúde, qual é o pior desfecho na esquizofrenia? O pior desfecho é o suicídio. Todos nós sabemos que os portadores de esquizofrenia têm um risco muito maior de cometer suicídio do que a população geral. Esse risco é ainda maior do que a população de pessoas com depressão maior. Ele chega a 15%. Quando esse risco é mais importante? Nos primeiros 10 anos de doença. E como é que nós podemos acompanhar e diagnosticar o risco de suicídio? É da prática dos psiquiatras investigar e acompanhar os sintomas positivos e os sintomas negativos da esquizofrenia, até para ver a eficácia medicamentosa. No entanto, atualmente é fundamental que a gente avalie sintomas depressivos. A gente precisa saber como esses pacientes estão se sentindo, o quão tristes eles estão, o quão culpados eles estão. A única forma de fazer diagnóstico de risco de suicídio é saber se essa pessoa está mais triste, é monitorar a impulsividade e ver se essas pessoas têm ideação suicida, planejamento e tentativas anteriores.
Como eu estou enfatizando para vocês, é fundamental a avaliação do sintoma depressivo em portadores de esquizofrenia. Não basta a gente esperar que ele nos fale ou que a família nos fale. A gente tem que perguntar como é que estão as coisas, se você está se sentindo bem, você está feliz ou não está feliz, você se sente culpado. E o principal sintoma depressivo que prediz suicídio é a desesperança. Quando a pessoa para de ter fé na vida ou achar que as coisas podem melhorar, isso está bastante associado ao suicídio e a gente tem que investigar ativamente esse sintoma. Perguntando sobre planejamento suicida e tentativas anteriores. Quando a gente pergunta sobre o plano suicida, a gente tem que saber como ele é, qual é a viabilidade, evitar e conversar com a família abertamente sobre essas questões, tirar todas as possibilidades mais fáceis. Se a pessoa pensa em tomar muitas medicações, diminuir a quantidade de medicação que é acessível a ele. Se pensa em usar uma faca, guardar as facas da cozinha de uma forma e, eventualmente, se o risco é alto, a gente tem que indicar a internação, que é uma das melhores medidas para o suicídio. Do ponto de vista medicamentoso, nós temos que tratar efetivamente a esquizofrenia para evitar o suicídio. Na medida que os pacientes têm respostas parciais ou mantêm ideação suicida, está demonstrado na literatura que a melhor medicação para tratar esses pacientes é a clozapina. Existe um ensaio clínico publicado no Archives of General Psychiatry, o primeiro autor é o Meltzer, comparando a eficácia da clozapina em relação ao olanzapina, que é outro ótimo antipsicótico de segunda geração. E o que foi demonstrado é que a clozapina está mais associada à diminuição de suicídio ou de ideação suicida do que a olanzapina, que é outra ótima medicação. Portanto, se a gente for comparar a clozapina com outras medicações da farmacopeia psiquiátrica, a gente vai notar que a clozapina é a melhor indicação. Existe uma coisa muito clara na literatura de suicídio e esquizofrenia, e é a indicação de clozapina. É a mesma coisa para o transtorno afetivo bipolar. Os indivíduos que têm ideação suicida, a gente tem que associar lítio. Na esquizofrenia, os indivíduos que têm ideação ou tentativas anteriores, a gente tem que usar clozapina efetivamente. O estudo Intercept foi o único estudo que visou avaliar a clozapina como medicamento que poderia prevenir ou reduzir o risco de suicídio na esquizofrenia. Ele foi realizado em 67 centros, em 11 países. A clozapina foi comparada com a olanzapina, porque a olanzapina foi escolhida porque ela tem propriedades importantes em termos também de redução de ideação suicida, isso visto em outros estudos. Os pacientes foram diagnosticados pela DSM-4, eles tinham risco de suicídio atual, ou vozes de comando, ou ideação suicida, ou tinham tido hospitalizações prévias por tentativas de suicídio ou porque poderiam cometer suicídio, eram hospitalizados como medida de prevenção. Os avaliadores eram cegos e os pacientes receberam, em ambos os grupos, receberam os tratamentos correspondentes e avaliações hematológicas nas primeiras 18 semanas e, subsequentemente, nos meses seguintes, conforme protocolo para tratamento com clozapina. É importante lembrar que esse estudo não foi feito para pacientes com esquizofrenia refratária. Era para pacientes com ideação suicida, risco de suicídio, tentativas anteriores. Os refratários representavam somente 27% da amostra. A dose média de clozapina foi 274, enquanto que a dose média de olanzapina foi 16, ou seja, doses relativamente baixas, né? 83% tinha pelo menos uma tentativa anterior e 84% tinha pelo menos uma hospitalização anterior devido a risco de suicídio. Como resultado, foram observados 111 tentativas
43 para clozapina e 68 para olanzapina e 372 hospitalizações, 174 para clozapina e 198 para olanzapina. O risco relativo para clozapina foi 0,76, portanto a redução, né, do risco de suicídio foi significante, com significância 0,03, e o número necessário para tratar foi de 13. Este conceito quer dizer o seguinte: 13 pessoas são necessárias para tratar, para evitar uma tentativa de suicídio ou um suicídio. Quanto menor esse número, melhor, né? E as taxas de suicídio foram 8,5 para olanzapina e 5,6 para clozapina. O que é comum é nós encontrarmos pacientes que podem ou não ser refratários, e que, como por exemplo, uma paciente que apresentava alucinações constantes, imperativas, que não respondiam a qualquer tipo de tratamento com os antipsicóticos convencionais, as vozes permaneciam o tempo todo na sua mente, e em determinado momento as vozes começaram a exercer um comando em que ela devia se suicidar, e de fato ela faz uma tentativa, pega uma faca, tenta cortar os pulsos. Felizmente essa paciente tem a família intervém, ela é hospitalizada e se vê que ela tem uma história de não resposta a tratamento com 2, 3 antipsicóticos anteriores. A instituição da clozapina reduz completamente essas alucinações de comando. Ela passa a não ser dominada por esses sintomas, e inclusive com extinção dos mesmos, e o risco de suicídio, claro, diminui. As pessoas às vezes perguntam: a gente pode usar clozapina mesmo que o paciente não preencha critério para refratariedade, mas tenha ideação suicida? E a resposta é sim. Por quê? Porque é a única droga que mostra uma clara eficácia para diminuição de ideação e tentativa de suicídio em esquizofrenia, a clozapina. Portanto, os pacientes, que em geral são mais jovens, eles precisam ter acesso à clozapina o mais cedo possível para evitar um desfecho mais grave. Obviamente, o tratamento do suicídio é global, como eu mostrei para vocês. Nós temos que envolver a família, nós temos que fazer uso da internação, nós temos que minimizar os riscos desse paciente. Mas está claro que o uso da clozapina está bem indicado nesses casos.